Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Neste dia 27 de julho, quinta-feira, voltando a falar aqui do Bitcoin, né? Depois da alta do Fed aqui, que elevou os juros ontem, né? É lógico que a maioria do mercado, no geral, né, até não aceitou melhor essa alta de juros aqui, já precificando que o que? Na frente vai vir uma melhora, tá? Mas muita gente já estava naquela mesma coisa, o Bitcoin vai afundar, vai sair a notícia do Fed, o Bitcoin vai cair, né? E acabou que ontem, né, o Bitcoin, ele até subiu aqui, chegou a 29.600, agora aqui, agora corrigindo nesse horário normal, meio-dia, né? Mas ainda 29.329, né? 319, já que antes da notícia da elevação do Fed ele estava em 29.100, 29.200 no máximo. Subiu um pouquinho, agora corrigindo na boa, né? Ontem já deu aquela subida, hoje já está lateralizando novamente. A gente só espera aí quando acabar esse mês de julho, passar esse comecinho de agosto, aí ó, talvez o Bitcoin tende a ganhar força, tá? Mas voltamos a falar sempre aquilo, galera. As pessoas ainda não entendem para que serve o Bitcoin. Ainda ficam atrelando, cara. É isso que eu falo. A falta de conhecimento das pessoas quando entram no mercado cripto, de entender para que foi feito o Bitcoin, entender os ciclos do Bitcoin, para que existe, né? Na verdade, o Bitcoin e as criptomoedas, né? Elas ainda atrelam, elas ainda conseguem ver que se for sair uma notícia do Fed, se vai elevar os juros, se vai abaixar o Fed, aquilo ali vai atingir o Bitcoin, tá? É de forma, se elevar os juros, o Bitcoin vai subir. Se a inflação piorou, o Bitcoin vai cair. As pessoas atrelam isso e se esquecem que Satoshi, né, Nakamoto lá, quando ele criou, né, o Bitcoin, foi justamente ao contrário, tá? Ele fez o Bitcoin para que quando o mundo colapsasse, seja no geral, entrasse numa recessão, entrasse numa crise, você falou assim, altas de juros aumentando, né, as taxas de juros aumentando, a inflação piorando, as pessoas justamente migrassem para o Bitcoin. Esse foi o sentido da criação do Bitcoin, tá? E desde que eu entendo por gente, tá? Em nenhum momento de crise, o Bitcoin basicamente ele desceu, tá? Nenhuma notícia que foi divulgada que alguma coisa estava ruim e o Bitcoin estava dentro do ciclo dele, ele nunca caiu por isso. Isso é histórico. Desde 2009 a gente tem esse histórico, tá? O Bitcoin nunca sofreu com um problema de externo no mundo financeiro atual e caiu por causa disso, tá? Ele sempre teve as valorizações dele, teve as quedas dele seguindo o ciclo dele. A halve, o ano de alta, sempre foi assim. E nos anos ali que ele está ali mais ou menos que nem agora aqui, tá? Quando, por exemplo, estávamos em novembro e dezembro, a gente alertou que o Bitcoin, nosso canal aqui foi um dos únicos, tá? Que falou que o Bitcoin ia ficar entre 25 e 30 mil no primeiro trimestre. Pessoal riu, que falou que ia dos 16 e ia para os 12K, porque ia ter alta de juros, realmente, janeiro ainda estava tendo aumento de juros, aumento de inflação, e o Bitcoin subiu, disparou, saiu dos 16 e passou para os 25. Por que ele fez isso, galera? Porque ele estava seguindo o ciclo dele. Dane-se se o Fed vai aumentar juros, se a inflação está piorando ou se a recessão está chegando, tá? Quando você aumenta a taxa de juros, o que acontece? Nós botamos aqui um exemplo básico, cara. Você tem aqui instituições, banco, bolsa, ações, sei lá, o que ser. E você tem do outro lado o Bitcoin, tá? Então, se você sugerir o que está acontecendo, por exemplo, quando você está num cenário aonde a inflação ela está aumentando, as taxas de juros estão aumentando, o mundo está entrando numa recessão, o que acontece? As pessoas não têm muito o que fazer. Está entrando numa recessão, a inflação está crescendo, você vai deixar dinheiro físico? Não, você vai perder todo ele. Se você tiver lá milhões de dólares embaixo do colchão em dinheiro físico, daqui a pouco ele não vai valer nada, é o dinheiro venezuelano, né? Vai virar pó, essa que é a realidade. Pô, se você está no banco, o banco pode quebrar, tá? Aí o banco quebra, você sabe quando você vai receber, tá? Quando vai ser a data, quantos anos você vai demorar para receber aquele valor que você tinha lá. E outra coisa, quanto você tinha investido naquele banco para saber se o garantidor daquele banco, tem aqueles fundos de garantia que tem lá do banco, o quanto ele vai cobrir, tá? Muitas vezes ele vai cobrir, dependendo do volume de dinheiro que você tenha lá, aquele fundo garantidor vai cobrir, por exemplo, 10, 20% do que você tenha lá. E os 80% que você tinha se perdeu, acabou. Tá? Então a bolsa, aí por exemplo, bolsa, ações, simplesmente o negócio pode ir lá embaixo e você perder tudo. Tá? Então você não tem muito para correr. O que as pessoas fazem nesse momento? Aumentou a taxa de juros, as pessoas sacam, tiram, vendem as suas ações, tiram da bolsa,
tira o teu dinheiro do banco e jogam para o Bitcoin. É lógico que não é uma quebradeira completa, porque o que acontece? Quem faz isso é quem conhece um pouco mais o mercado, quem já conhece mais o Bitcoin. Então, nesse momento, eles falam, opa, porque esse banco aqui, por exemplo, tem um banco, o dinheiro. Ah, mas tá precificado que vai melhorar para frente. Mas você não sabe se o banco X ou o banco Y, ele já está com a corda no pescoço, tá? E tá lá o carrasco, tá chutando o pé da cadeira. Então, qualquer aumento de taxa de juros nesse momento, a curto prazo, esse banco aqui, por exemplo, pode quebrar. O banco Y, ele pode quebrar. Mesmo ele precificando que pode ter uma melhora na frente, mas ele já está com a corda no pescoço, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes ele não tem capacidade de aguentar mais 1 ou 2 meses se tiver uma alta de juros. E aí acontece que esse banco pode quebrar. O que acontece? Os clientes desse banco, uma parte vai olhar para isso e falar assim, não vou deixar aqui que pode quebrar e me ferrar. E ainda mais se você não sabe o volume de dinheiro que o investidor tem nesse banco. E se esse cara tiver um volume de dinheiro muito grande nesse banco, ele sabe que o fundo garantidor não vai garantir tudo que ele tem lá, tá? Vai garantir valores menores. Então esse cara faz o quê? Há uma correria das pessoas sacarem dos bancos, de tirar da bolsa e jogar no Bitcoin. Por isso que geralmente quando aumenta a taxa de juros, ou mesmo aumenta a inflação, começa uma recessão, o Bitcoin sempre tende a subir, justamente por causa disso. Há uma correria desses investidores, né, que saem dali. O que acontece são as sardinhas desesperadas, as pessoas que não entendem do mercado cripto, elas acham não, que se piorar a inflação, o Bitcoin vai cair. Se aumentar a taxa de juros, o Bitcoin vai cair. E isso não acontece, cara. O exemplo que a gente sempre fala aqui foi o exemplo justamente de 2020, 2021. Pô, 2020, galera, a gente estava entrando numa recessão porque a gente estava numa pandemia, fábricas, emprego sendo perdido, né? Tudo parando e o Bitcoin, ali ó, a partir de março, que a gente falou ontem, começou a valorizar, em plena pandemia, galera, valorizando. 2021, ó, foi lá em cima, pico, deu 2 altas em 2021, né? Que nós tivemos aqui em 2021 2 altas, né? Foi um pouco diferente, tivemos uma alta no começo do ano, que foi aqui, ó, no mês de abril, né? Começou ali março, abril, maio, e depois ele teve outra no final do ano, ali em novembro mais ou menos, né? Outubro, novembro. Ele foi e desceu, ele teve 2 altas ali, tá? E o mundo todo quebrado, galera. Isso mostrando que se tivesse mesmo que o Bitcoin respeitar as regras do mundo atual, numa recessão, cara, a gente estava numa pandemia gigantesca no mundo e o Bitcoin simplesmente em 2020 subindo. Ah, opa, tô no meu ciclo de alta, tô indo pro bull market, dane-se pandemia, dane-se recessão. Tá? Então, quando as pessoas entenderem o que é isso, para que serve o Bitcoin, que ele é uma reserva de mercado, mas é uma reserva que também valoriza, as pessoas vão entender melhor para que funciona. Você foge do Estado, das garras, né? Porque se a recessão aumenta demais, a inflação aumenta demais, muitos países podem confiscar o que você tem num banco, pode fazer o caramba 4. Então, o que você tem? A saída, Bitcoin. Vai para o Bitcoin. Porque o Bitcoin você tem certeza que a princípio não vai perder, né? Você tá lá numa tua hard wallet, botou teu Bitcoin lá, acabou, cara. Você botou, caiu aqui por algum motivo. Caiu, mas você sabe que daqui a um mês vai valorizar. Ou então, no pior dos extremos, você sabe que daqui a 4 anos, aquilo que você perdeu aqui, você vai ter 3, 4 vezes mais, tá? Enquanto aqui, muito mal, você vai ter o teu dinheiro de volta. Às vezes, né? Você vai ter o dinheiro de volta. Eu falei, num caso, num banco, por exemplo, aqui, você, muitas vezes, se você tiver um volume de dinheiro muito grande, o fundo garantidor daquele banco, se esse banco fechar ou falir, pode apenas te recompensar com 25%, 10%, 50%, dependendo do valor que você tenha, tá? Então, você saber, entender para que serve o Bitcoin, para que ele foi criado, é muito, vamos dizer assim, você tem que entender isso, galera, para você saber como é que funciona o mercado, não adianta. Senão, você sempre vai ficar atrelado que qualquer coisa que aconteça no mundo tradicional financeiro ou em volta do mundo, você acha que o Bitcoin vai cair junto, porque você acha que o Bitcoin faz parte desse mundo. E não, ele nasceu justamente para outra coisa.